Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal é para dar dicas de leitura sobre literatura e religião, história das religiões, sociologia da religião, dicas de leitura que tem essa temática sem valor assim apologético, ou seja, não é um canal que é missionário, doutrinário, etc. Né? Nós vamos abordar temas referentes à fé, espiritualidade e religião a partir dos livros que é acumulando na estante a leitura sobre essa temática. Né? Então nós estamos aí na leitura da parte 2 do famoso Código da Bíblia, que na verdade seria o Código da Torá. Né? Se você analisar aqui, então é a parte 2 porque ele dá continuidade a essas histórias da Torá. Lembrar que a Torá é a Bíblia hebraica, né? Os Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí ele faz uma análise a partir do hebraico. Né? Então você tem esse esqueminha aqui, ó, ele vai trabalhar muito isso, ó, vai juntar as letras e vai fazer um caça-palavras. Né? Então ele vai procurando palavras que tenham referência a outra, valores numéricos das palavras, nada diferente da Kabbalah. Né? Kabbalah que é a tradição esotérica judaica que faz isso, valores numéricos das palavras, das letras hebraicas. Né? E aí seria continuidade porque ele já falava desde a época do Yitzhak Rabin, que é aquele primeiro-ministro israelense que foi morto não por um radical islâmico, mas por um radical judeu. Né? E aí o Yitzhak Rabin, depois as negociações pioraram, né? E aí a guerra piorou. Né? Então tem as intifadas e tal, a questão do terrorismo ali na faixa de Gaza, etc. Então ele vai mostrando que aqui ele quer abordar mais a questão das guerras mundiais. Então Gog e Magog, Guerra Mundial, principalmente porque a abertura do livro é o atentado lá de 11 de setembro de 2001, lá nas Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Né? Vocês lembram lá que os aviões bateram nas torres. Então ele vai falar sobre isso aqui, vai começar o livro e aí fala, isso aí está profetizado, isso aí está no Código da Bíblia. Né? Então o Código da Bíblia vai achar várias palavras, está na capa aqui, várias palavras que estão, por exemplo, aqui as palavras são gêmeas, torres e avião. Então ele vai achar, só que aí assim, só descobriu isso depois, né, que aconteceu. Depois que acontece alguma coisa, ele joga as palavras e acha uma sequência de letras que tem a ver com aquela ideia. Eu quero ver ele fazer a profecia antes. Né? Por exemplo, alguém profetizou a Covid-19? Né? Até hoje não achei ninguém que me prove que alguém profetizou a Covid-19, né? A pandemia. Nunca vi nenhum místico falando disso. Né? Depois aconteceu que falaram, também alguém falou aí que tinha. Mas a profecia seria então inútil, porque por mais que esteja tudo escrito, tudo codificado, você não pode mudar, né? Porque, ora, se os aviões iam bater na Torre Gêmea, por mais que ele soubesse isso antes, 50 anos antes, avisasse, olha, não faça uma torre aí que vai bater o avião, se está profetizado que vai ter 2 torres gêmeas e o avião vai bater, então a profecia é inútil, né? Então essa é a ideia do livro. Agora, claro que ele vai falar de um monte de coisa de política, ainda mais americana, vai falar do Oriente Médio, do Arafat, né? Vai falar do Clinton, as tentativas de paz, e sempre mostrando, toda a argumentação dele é ilustrada com o famoso Código da Bíblia, né? E a contagem regressiva para o quê? Para o juízo final, né? Contagem regressiva para o Gog e Magog, para o Armagedon. Então é um livro assim que eu achei mais exagerado que o primeiro. Né? Então o primeiro, tive assim, boa vontade, vou ler, é interessante, eu gosto dessas coisas assim de Kabbalah, né? Essas combinações de letras e tal, mas eu achei esse aqui mais exagerado. Né? Então ele vai fazer altas divagações sobre a Arca da Aliança, sobre os obeliscos do Egito, sobre o que pode estar enterrado debaixo do Mar Morto. Né? Você lembra que ali possivelmente estava a cidade de Sodoma e Gomorra, e elas foram soterradas por um grande cataclisma, e o Mar Morto tem uma grande concentração de sal. Né? Então ele entra nessas questões também, mas sempre, tudo que ele fala, ele procura codificações de codificador, né? E aí ele leva tudo lá para o rabino, para o matemático, né? Que é o Rips, e ele fala que até o nome do Rips está na Bíblia, né? Que aí é aquela parte lá que fala que os mandamentos foram esculpidos em rubis, né? Uma coisa assim, safiras, né? Uma coisa assim. Então, ou seja, eu acho assim, ele tem muita boa vontade, mas eu acho que a vantagem, né? Tudo tem uma vantagem. A vantagem, o benefício da obra é que você vai ler a Bíblia para ver o que ele está falando, né? Agora, infelizmente, como eu não tenho conhecimento de hebraico, não tem como, né, constatar que tudo que ele está falando está correto. Mas como ele tem lá um especialista em hebraico, pessoal que conhece o idioma, né? Então vai saber a combinação de letras, e realmente no hebraico tem isso aí. Conjunto de letras que tem mesmo valor numérico de outro conjunto de letras, então os cabalísticos, né, levam muito em consideração isso aí. Então isso é válido, né? Isso aí está dentro do esquema. Agora as divagações que ele fala, a codificação, a mente extraterrestre codificou na Bíblia,
Aí começa a ficar meio Däniken, sabe o Eric Van Däniken, que aqui lá eram os deuses astronautas, então ficou mais nesse nível. Então por isso que eu acho que não leva muito a sério, né? Mas assim, como curiosidade, como entretenimento, né? Ele vai falar muito de política aí dos últimos, né, do 2012 que ele escreveu, vai falar muito da política do Oriente Médio, as questões do terrorismo, a questão dos Estados Unidos, a tentativa de montar 2 estados, então ele está mesclando um pouco de política e um pouco desse código da Bíblia, ok? Agora, para falar de Bíblia, então tá, vamos falar de Bíblia, eu recomendo para você que nunca leu a Bíblia, você nunca abriu a Bíblia na sua vida, dou essa dica aqui, o livro da Bíblia, que é uma divisão temática, enciclopédica sobre vários assuntos da Bíblia, vários personagens da Bíblia, eventos. Então, você vai ler assim de forma descontraída, não é teologia, tá? Isso aqui não é um livro teológico, tem teologia outra coisa. Ele vai expor história, contexto histórico, os personagens da Bíblia, quem escreveu, em que época, a divisão do antigo, da antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, assim, é muito didático, né? Então, não é um livro que você vai ler de capa a capa, porque é uma enciclopédia. Então, você vai pegar alguns temas, né? Quem é o povo de Israel, como é que é o idioma hebraico, né? Quem são os profetas, o que são os salmos, o que são os provérbios, né? E aí os evangelhos, quantos evangelhos tem? São 4 evangelhos. O que são os Atos dos Apóstolos? O que são as cartas de Paulo, né? Então eu acho interessantíssimo. É uma coleção que tem lá falando de filosofia, psicologia, política, economia, literatura, né? Então eu acho interessante porque é uma forma didática de apresentar a Bíblia sem ficar preocupando com teologia. Claro que se você tem preocupações teológicas, aí recomendo você trabalhar com teologia sistemática, outros livros, né? Isso aqui é para quem realmente quer uma base bíblica, a saber ler tematicamente a Bíblia, né? Uma coisa assim que a gente vai aprendendo, porque geralmente lê a Bíblia como uma história contínua, mas esse é um livro que você pode ler pegando temas e ele vai referindo a outros temas, né? Então você vai seguindo certos temas aqui que você pode ver a salvação, o Messias, né? A redenção, os evangelhos, né? Os provérbios. Então eu acho interessante e é ricamente ilustrado, né? Cheio de esquemas, né? Mostra como é que era o templo. Então assim, é uma coisa assim, muito esquemática. Deixa eu ver só aqui umas esqueminhas, né? As figuras. Então todas as explicações, né? Contexto de época e tal. Mas não é uma coisa teológica, né? Ou seja, não você pode falar isso aqui é católico, isso aqui é pentecostal, isso aqui é. Não é. É mais enciclopédico com a referência ao tema bíblico, né? Então, se você nunca leu a Bíblia, quer uma ideia de onde surgiu a Bíblia, quem escreveu, quando foi que escreveram, o que é Bíblia e tal, né? Então eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui no livro da Bíblia, que é uma coleção, inclusive está aqui, né? Coleção. São vários temas, né? E eu já li alguns aqui, né? De economia, política, filosofia, literatura, achei interessantíssimo. E esse aqui também aprovo. Mas é o que eu falei, é uma coisa didática, né? Não espere muito aprofundamento, aí você vai ter que aprofundar lendo a Bíblia e lendo aquelas Bíblias de estudo, né? Inclusive em outro vídeo eu já falei da Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, né? Que são Bíblias que são mais dadas ao estudo. A NAA, tem a Bíblia NAA mais usada por protestantes, né? A Nova Almeida, se eu não me engano, atualizada, né? Então a NAA, Bíblia de Estudos, muito boa também e tal. Então fica a dica. Falando de Bíblia, mas falando do cidadão aqui, assim, um personagem histórico, bíblico e que também é polêmico, é o Saulo de Tarso, né? Ou Paulo de Tarso. E essa aqui é o grande amigo de Deus, é uma biografia literária, uma literatura e religião, podemos dizer assim, da Taylor Caldwell, que é também uma autora de um livro sobre São Lucas, né, o médico de homens e almas, né? E não li ainda, então vou procurar esse livro. E esse livro é interessantíssimo porque vai reconstruir a época do Paulo de Tarso, que foi contemporâneo de Jesus Cristo, né? Mas não foi apóstolo, assim, no sentido de conhecer Jesus. Só depois de Estevão ser apedrejado, Estevão, lembra, o primeiro mártir, etc., né? Vai falar aqui, né, sobre o Atos dos Apóstolos, que é o feito dos apóstolos, né? Como é que a igreja surgiu. E aí tem o primeiro mártir, que é o Estevão, São Estevão. E aí depois Paulo estava lá na morte de Estevão e Paulo perseguia os cristãos depois de que Paulo mudou a chave, né? Mudou de lado. E aí explica por quê. Esse livro é romanceado nesse sentido, vai contar a família, como é que ele tem a cidadania romana, né? Como é que ele conhecia o hebraico, como é que ele sabia as viagens, como é que ele poderia ter feito aquelas viagens, como é que ele era protegido pelos romanos, como é que ele estudou para ser um fariseu. Então, ou seja, é um personagem interessante porque ele tem dois mundos, né? Ele está no mundo helenístico e depois romano e está no mundo judeu, né? Então ele conseguiu ser essa ponte, porque sem Paulo de Tarso, o cristianismo, né, que era a seita dos nazarenos, ficaria restrita à Palestina, à Síria, ali, aquela região ali né, do Oriente Médio básico ali, só que ele conseguiu expandir isso para as colônias helênicas na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né?
Anatólia ali, ele foi subindo ali até Atenas, né? Ele pregou em Atenas, depois pregou em Roma. Né? Então é interessante como é que Paulo foi essa voz dessa mudança, né, do judaísmo messiânico, que hoje tem até esse termo, judaísmo messiânico, né? Tem as religiões chamadas de judaísmo messiânico, mas seriam os nazarenos daquela época, né? Ou os ebionitas também, que é um outro grupo daquela época, que eles tinham Jesus como Messias, mas não como uma divindade, né? Que é outra discussão, e eles eram a cultura judaica, tanto é que eles seguiam a Torá, seguiam a lei mosaica, faziam circuncisão, mantinham dieta alimentar, eram judeus mesmo, né? Só que acreditando em Jesus, né? Que é Yeshua HaMashiach, né? Mas com Paulo, ele fala assim, não precisa vocês converter ao judaísmo para vocês serem cristãos, vocês podem ser cristãos. Né? Então foi essa grande mudança, não pedia a lei alimentar, não pedia a lei mosaica, não pedia a circuncisão, né? A circuncisão que até hoje é feita pelos judeus e pelos islâmicos, né? Os muçulmanos também fazem, pela tradição árabe, que é abraâmica, mas os cristãos que são helênicos, romanos, né? Depois são germânicos, eles param de fazer a circuncisão. Então é aí que o cristianismo surge enquanto a religião autônoma. Né? Então, enquanto os nazarenos e ebionitas eram seitas dentro do judaísmo, porque mantinham a cultura judaica, as festas judaicas, o calendário judaico, a cultura do Paulo, né? A religião do Paulo, né? O paulinismo, que é o cristianismo, vai ser diferente por isso. Né? Ele vai ser o desenvolvimento da nova religião. Né? Depois a gente vai comentar com mais calma, que eu estou começando a ler, estou gostando muito, e é uma literatura muito simples, né? Assim, muito fácil, né, de ler. E aí a gente vai discutir essa questão do personagem, né? Quem que é esse personagem? O Shaul, né? O Paulo de Tarso, ok? Então é isso aí. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.